Olá, vamos fazer uma reflexão sobre o catolicismo e a Igreja Ortodoxa. O que acontece? O catolicismo ele já está muito corrompido, os papas são extremamente corruptos. João Paulo II, por exemplo, que agora eles fingem que é um santo, João Paulo II esteve envolvido no assassinato de uma criança chamada Emanuela Orlandi. Então, o catolicismo ele tenta se manter nos movimentos tradicionalistas, como o lefebvrismo e o sedevacantismo, bem como grupos que se aproximam do tradicionalismo, como a Opus Dei, o Arautos do Evangelho, etc. Esses grupos, eles não conseguem refutar a posição da Igreja Ortodoxa, principalmente a Igreja Ortodoxa genuína. Por quê? Porque a Igreja Ortodoxa genuína, ela tem posicionamentos claros sobre os ensinamentos do Evangelho, ao mesmo tempo em que ela condena os erros dos papas e da adoração aos papas do Vaticano e adoração às estátuas, como o Vaticano faz adoração à estátua de Aparecida, adoração à estátua de Fátima e todas essas práticas de idolatria, especialmente a idolatria ao Papa, ao dizer que o Papa seria sucessor de Cristo ou sucessor de São Pedro. Mas a Igreja Ortodoxa, que os tradicionalistas do lefebvrismo condenam, é a Igreja Ortodoxa moderna, modernista, Patriarca de Constantinopla Bartolomeu, Patriarca de Moscou Quiril, ou, na época, o Patriarca Atenágoras, que esteve envolvido no Vaticano também. Então, essas pessoas, eles não sabem que existe a Igreja Ortodoxa genuína, que condena tanto os erros do Vaticano, como os erros do Patriarca de Moscou, que é um sergianista, como o Patriarca de Constantinopla, que é modernista, que é ligado ao novo calendário. Então, quando os padres lefebvristas, por exemplo, ou da Opus Dei, ou do Arautos do Evangelho, condenam a Igreja Ortodoxa, eles nem sabem o que estão fazendo, né? Então, por exemplo, Tomás de Aquino, que eles citam o Tomás de Aquino como uma fonte para condenar as igrejas ortodoxas da Grécia. Tomás de Aquino, ele próprio condenava a doutrina da Imaculada Conceição, que hoje é uma doutrina que o Vaticano colocou como obrigatória, mas é uma doutrina que foi condenada pela Igreja Ortodoxa, especialmente no livro de São João Maximovich, de Xangai e da Califórnia, no qual São João, ensinando a verdadeira devoção à Virgem Maria, ele demonstra que a Imaculada Conceição é um erro. Por quê? Porque a doutrina da Imaculada Conceição, que está ensinada pelo Papa Pio IX, que era um Papa liberal e ligado às sociedades secretas, e ligado ao movimento político de unificação da Itália, a doutrina da Imaculada Conceição é uma doutrina que, em última análise, o que ela faz? Ela tira o livre-arbítrio da Santíssima Virgem Maria. Então eles falam assim, a Virgem Maria Imaculada, ela não teria o pecado, não teria tendência ao pecado, como se ela não fosse uma pessoa humana. Então, a Igreja Ortodoxa, ela faz questão de condenar essa doutrina, por quê? Porque a Igreja Ortodoxa ensina que a Virgem Maria é uma pessoa humana. Sendo uma pessoa humana, conforme ensina a Bíblia, ela tinha o livre-arbítrio. E o Papa Pio IX, quando coloca essa questão da Imaculada Conceição, ele coloca uma suposta predestinação da Virgem Maria.
ou seja, como se ela não tivesse o livre-arbítrio. O catolicismo ele vai contra a doutrina do livre-arbítrio nesse aspecto. E vale lembrar que Pio IX, ele inventou essa doutrina da Imaculada Conceição como obrigatória, que é uma doutrina que ele pegou dos franciscanos, pegou do padre Dom Scotus, que já era um padre no período que eles já não eram mais ortodoxos, né? Uma doutrina que foi inventada depois que o catolicismo saiu da Igreja Ortodoxa. E Pio IX também é o Papa que criou a teoria de que os papas são infalíveis, a teoria da infalibilidade papal, que também vai contra a Bíblia, especialmente na doutrina do livre-arbítrio. Então, o Papa tem livre-arbítrio. O Papa é um ser humano, ele pode inclusive mudar de religião. Ele pode se tornar muçulmano, budista, pode vir para a Igreja Ortodoxa. Os papas, eles têm livre-arbítrio. E quando você fala em doutrina da infalibilidade papal, ela é uma doutrina de que o Papa não poderia mudar de religião enquanto ser humano. E ele é um ser humano, ele tem um livre-arbítrio. Então, assim, o catolicismo, ele já teve muita briga com os protestantes, com os calvinistas, devido a essa questão do livre-arbítrio. E Pio IX foi um papa que não respeitou a doutrina do livre-arbítrio. Então ele criou a doutrina da Imaculada Conceição, no qual ele tenta retirar o livre-arbítrio da Virgem Maria, e que tem um livro que São João Maximovich de Xangai, que é um bispo ortodoxo, condena essa doutrina, e também a questão da infalibilidade do Papa. Se o Papa é infalível e ele não pode errar, como ensina o Vaticano, então ele também não teria o livre-arbítrio. E a Igreja Ortodoxa ensina que todos os homens possuem livre-arbítrio. E todas as mulheres, inclusive a Virgem Maria, teve livre-arbítrio. A Virgem Maria nunca pecou porque ela não quis pecar, porque ela exerceu o livre-arbítrio dela conforme as leis divinas, mas ela teria, se ela quisesse pecar, ela conseguiria pecar. Ela não deixou de ter o livre-arbítrio. É que a vontade dela, ela se conformou com a vontade de Deus, mas ela não deixou de ser um ser humano. Então, o catolicismo, ele começou a tentar fazer uma idolatria à Virgem Maria, colocar como se a Virgem Maria não fosse plenamente um ser humano, não tivesse plenamente o livre-arbítrio. E aí você vai contra a própria devoção à Virgem Maria. Então, são alguns erros do catolicismo, algumas reflexões que eu faço, né? E Tomás de Aquino, que foi um dos que primeiro ali começou a criticar a Igreja Ortodoxa grega, o próprio Tomás de Aquino, ele era contra a doutrina da infalibilidade papal e contra a doutrina da Imaculada Conceição, que são duas doutrinas muito importantes para que os papistas que seguem o catolicismo romano possam se converter para a Igreja Ortodoxa. E outra questão importante é o filioque, que é a mudança nas orações que o Papa mandou colocar, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Mas na Bíblia está escrito que o Espírito Santo procede apenas do Pai. Foi o que Jesus falou. Jesus falou, o Espírito Santo procede do meu Pai. Então, se fosse o contrário, Jesus poderia ter falado, o Espírito Santo procede de mim e do meu Pai. Ele não falou dessa forma. Então, o Evangelho deixa claro que o filioque é um equívoco, é um erro, por conta das palavras de Cristo, né? E mesmo que o filioque não fosse um erro, ele é uma prática de césaropapismo, que o catolicismo acusa a Igreja Ortodoxa de césaropapismo, mas quem fez o césaropapismo de verdade foi o catolicismo. O catolicismo, por ordem do imperador Carlos Magno, que era imperador franco-germânico, da França e da Alemanha, ele mandou colocar o filioque nas orações. Ou seja, como que o imperador, que é um chefe político, manda mudar as orações?
É um absurdo, né? E é o que hoje acontece, por exemplo, no governo da Ucrânia. Na Ucrânia, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, Vladimir Zelensky, ele manda perseguir as igrejas que usam o velho calendário, obrigar as igrejas a usar o novo calendário, que é o calendário do Vaticano. Ou seja, como que um político ele interfere nas igrejas, manda prender os padres, manda mudar as orações dentro das igrejas. Então, Vladimir Zelensky, que é o presidente da Ucrânia hoje, ele faz uma mudança religiosa semelhante àquela que foi feita pelo imperador Carlos Magno naquela época, por volta ali do ano 800 até o ano 1054. Então essa é uma reflexão importante de se fazer, porque eu vejo que muitas pessoas seguem o catolicismo romano e não sabem o que estão fazendo, não tem uma reflexão teológica, filosófica, para que possa entender a Igreja Ortodoxa e se converter. Porque o Evangelho, ele está na Igreja Ortodoxa. O Vaticano, ele começou a abandonar o Evangelho para se tornar um ambiente de heresia, de idolatria, né? E esses caras vão sempre enganando as pessoas, né? Você vê ali, por exemplo, a Fraternidade Pio X, agora eles falam que vão consagrar novos bispos, e é tudo uma farsa aquilo ali, né? A Fraternidade Pio X lefevrista tem envolvimentos em crimes graves, né? Como abuso de menores feitos por esses religiosos, e é tudo acobertado pelo Vaticano. Os abusos de menores feitos na Fraternidade Pio X são acobertados pelo Vaticano. Ou seja, eles fingem uma briguinha teológica, mas nas questões de acobertamento de crimes, nas questões financeiras, eles estão juntos. Isso é um grande absurdo. Então, se eles quisessem autonomia mesmo contra o Vaticano, eles teriam que se converter para a Igreja Ortodoxa e evitar essas práticas e pensamentos heréticos. Então, essa é uma reflexão que eu faço, porque eu conheci esses ambientes do catolicismo romano, que hoje eu vejo que está totalmente errado. O Vaticano se tornou uma máfia política que não se importa com Jesus Cristo, não se importa com o Evangelho. Por isso que o Vaticano abandonou o conhecimento do Evangelho e da pessoa de Jesus Cristo por devoções falsas, né? Então eles criaram devoções falsas como Aparecida, Fátima, Coração de Jesus, várias devoções que não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Aquele Jesus falso lá da Polônia, que é Jesus, entre aspas, misericordioso, da freira Faustina Kowalska, aquilo é um absurdo, totalmente errado, totalmente contra os ensinamentos do Evangelho. E eles vão abandonando a Bíblia, abandonando o Evangelho, abandonando os ensinamentos da Igreja Ortodoxa, para seguir esses ensinamentos que são derivados da ilusão espiritual, do erro espiritual, que em russo se chama prelest, que são heresias, são ilusões espirituais, e a prática da idolatria. Então, no catolicismo, eles acham que a devoção ao coração de Jesus, ou, entre aspas, ao Jesus misericordioso da freira Faustina Kowalska, ou o uso do escapulário, seria o suficiente para uma pessoa obter a salvação. A pessoa não precisaria cumprir os mandamentos, bastava cumprir aquelas devoções que elas iriam substituir os mandamentos. Isso é um absurdo, que vai contra o primeiro mandamento. No primeiro mandamento, Jesus, que é Deus, fala: não terás outros deuses diante de mim. Então, se a pessoa cria uma devoção para suplantar os mandamentos, que é o que o catolicismo faz, a pessoa não vai conseguir cumprir os mandamentos.
evidentemente. Então o catolicismo criou essas devoções para retirar as pessoas do caminho da Sagrada Escritura, dos mandamentos. Então criou lá a devoção, por exemplo, a Fátima, a Aparecida, ao Coração de Jesus, ao Escapulário, ao Jesus Misericordioso da Freira Faustina Kowalska. E a pessoa abandona os ensinamentos ortodoxos, porque ela já não conhece o Evangelho, já não é incentivado a ler o Evangelho, e substitui por essas devoções erradas, aí vira uma bagunça, né? Então hoje você tem um Vaticano extremamente corrompido. Esse Papa que entrou agora, o Leão XIV, ele tinha processos referente a acobertar abusos de menores lá na diocese dele, no Peru. Isso tudo foi abafado pelo Vaticano. Os padres lefebvristas tiveram várias denúncias por abuso de menores e tudo foi abafado pelo Vaticano também. Então o Vaticano, quando ele abandonou, principalmente ele abandonou os padres casados, né? Que a Igreja Ortodoxa, na pessoa de São Fócio, sempre defendeu que tem que ter os padres casados. O bispo São Fócio de Constantinopla, ele alertou o Vaticano, o catolicismo: se vocês proibirem os padres casados, vocês vão dar brecha para que a igreja vire bagunça, para que a heresia maniqueísta se infiltre nas igrejas. Então hoje, por que tem tantos escândalos de padres do Vaticano envolvidos em abuso de menores e tudo acobertado? Porque eles são maniqueístas. Eles têm um pensamento gnóstico que foi denunciado lá atrás por São Fócio, por volta do ano 800, e que esse pensamento gnóstico, esses padres adquirem perversão psicológica no seu pensamento, que é um pensamento gnóstico, pensamento maniqueísta, que não é o que Jesus ensinou. Então, quando Jesus criou a igreja, havia padres casados e havia até bispos casados. Você lendo a Bíblia, lá está escrito sobre os bispos que são casados, né? Então havia até bispos casados e padres casados também, de acordo com a Bíblia. E o Vaticano, ele perverteu essa situação, indo contra o que São Fócio tentou alertar, e aí virou essa bagunça. Esses caras estão indo contra Jesus Cristo, eles não possuem mais a fé verdadeira, não conseguem perceber que estão fazendo errado. Aliás, algumas vezes até percebem, mas para sua própria condenação. E essa é uma reflexão que nós temos que fazer para tentar ajudar as pessoas a conhecer a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, porque Jesus falou: haverá um só rebanho e um só pastor. Qual que é o rebanho de Cristo? É a Igreja Ortodoxa genuína. O rebanho de Cristo não pode ser devoções falsas ou a idolatria, toda essa bagunça aí. Então o Vaticano, ele negou 2 vezes a doutrina do livre-arbítrio, seja com a Imaculada Conceição, que é uma doutrina inventada, colocada como obrigatória pelo Papa Pio IX, e a doutrina de que o Papa é infalível também, negando o livre-arbítrio do próprio Papa ou negando o livre-arbítrio da Virgem Maria. Então, essa reflexão é importante para que as pessoas possam se aproximar da Igreja Ortodoxa. As pessoas possam entender que existe a Igreja Ortodoxa genuína do velho calendário, que não é a igreja do presidente da Ucrânia, ligado a Constantinopla, o Vladimir Zelensky, não é a igreja de Moscou, ligada ao sergianismo soviético, mas as igrejas ortodoxas genuínas, que realmente estão em conformidade com a Bíblia,
com a palavra de Deus e com as parábolas do Evangelho. Então, essa reflexão que eu faço e demonstrando que até o que nós aprendemos nas aulas de história quando éramos crianças estava errado. O professor de história chegava lá e falava: César o papismo, e dizia que havia César o papismo em Constantinopla, mas na verdade quem fazia o César o papismo era o Vaticano. Os papas se tornaram imperadores, se tornaram chefes de Estado. Isso nunca aconteceu em Constantinopla, nunca aconteceu nos bispos ortodoxos. A teocracia, né, a falsa teocracia que eles fizeram no Vaticano, dizendo que Deus estaria governando aquele território por meio do Papa, isso é o Césaropapismo, não é o que a Igreja Ortodoxa tinha em Constantinopla, por exemplo. Constantinopla, inclusive, várias vezes trocou de imperador, não era sempre o mesmo imperador. Então, aqui eu faço também uma crítica ao professor de história já falecido, o Orlando Fedeli, né? Orlando Fedeli também usava dessas mentirinhas para atacar a Igreja Ortodoxa, né? Dizer que a Igreja Ortodoxa era ligada ao Césaropapismo. E agora o Lorenzo Lazarotto, que é o apelido de Lazarento, também usa dessas mentirinhas para atacar a Igreja Ortodoxa. E o Olavo de Carvalho também fazia isso, né? O Olavo de Carvalho, ele associava a Igreja Ortodoxa aos soviéticos, como se não existisse a Igreja Ortodoxa genuína que condenou os soviéticos, que condenou o sergianismo do patriarca Sérgio de Moscou, que era ligado aos soviéticos, e que a verdadeira Igreja Ortodoxa, inclusive, foi muito perseguida pela União Soviética. Milhões de padres e fiéis leigos cristãos ortodoxos foram mortos pelos soviéticos. E o Olavo de Carvalho simplesmente ele deturpa a história para não contar isso aí, né? Então, assim, você vê hoje quantas pessoas são enganados pelo Olavo de Carvalho, são enganados pelos alunos do Olavo de Carvalho, como o jornalista Alan dos Santos. Alan dos Santos é um canalha da pior espécie. Agora que saiu essa lista aí de crimes do Jeffrey Epstein, o Alan dos Santos fez todo um malabarismo para interpretar isso de uma forma conveniente a ele e contando um monte de mentira para as pessoas. Um absurdo. Então, assim, o Alan dos Santos está fazendo um papel vergonhoso, embora de vez em quando ele fala a verdade, né? O relógio parado, como dizem as pessoas, diz o ditado, o relógio parado acerta 2 vezes por dia. Então, de vez em quando, o Alan dos Santos fala algo correto, mas é um jornalista medíocre e está mentindo com base nas mentiras do Olavo de Carvalho. Atacou já a Igreja Ortodoxa com base nesse pensamento errado. E ele mente nessa questão aí do Jeffrey Epstein, né? E mente em assuntos religiosos também, etc. Então, nós precisamos dessas reflexões, sejam filosóficas, teológicas e até políticas, para entender melhor esses assuntos. Muito obrigado, junte-se ao nosso canal, curta, comenta, compartilha.